Como contar repetição de nomes em coluna do listbox e aí salvar em textbox. Esse é o nosso formulário e eu tenho uma coluna onde eu quero estar descobrindo a quantidade de pessoas que aparecem com sexo masculino e feminino. A minha última coluna do listbox, observe, ó. Então, ao clicar em verificar repetição de nomes, observe aí que eu descobri que eu tenho 7 pessoas com sexo masculino e 4 pessoas com sexo feminino, usando, obviamente, a verificação dentro do próprio listbox. Você ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link que eu utilizei para trazer a quantidade de pessoas com sexo masculino e feminino direto da própria planilha e também utilizando o list view. Então, nesse vídeo aqui, eu estou ensinando a utilizar o listbox. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, vou pressionar Alt mais F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Então, vou clicar aqui em Exibir, Project Explorer. O meu formulário que eu vou estar utilizando é o FRM Listbox. Então, está aqui o nosso formulário. Observe aí que eu tenho um listbox com o nome padrão, listbox 1. E tenho o nosso botão, Command Button 3, com o nome também padrão. Para trazer a quantidade de registros, observe aí que eu tenho a Textbox 4 aqui do lado do masculino. E também tenho a Textbox 5 do lado aqui do feminino. Um detalhe muito importante, o Listbox, a sua contagem de linhas, diferente do List View, a sua contagem de linhas começa a partir de 0. E a contagem também de colunas começa a partir de 0. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço isso? Eu quero fazer a contagem de registros dentro desse Listbox e verificar numa coluna determinada em quantos registros eu tenho com sexo masculino e feminino. Então, para que você entenda, observe aí o nosso listbox. Então, que fique bem claro, ó, a minha primeira coluna aqui no caso é a coluna de número 0. A segunda coluna é a número 1, a terceira coluna de número 2 e por aí vai. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Porém, a sua contagem, como começa em 0, a última coluna aqui no caso seria a coluna de número 5. Então, nessa coluna de número 5, eu quero verificar a quantidade de vezes que aparece o nome masculino e feminino. Então, entendido isso, vamos lá, ó. Observe que não tem mais nenhum comando por trás, vamos fazer juntos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é declaração de variáveis, ó. Eu tenho uma variável chamada i, do tipo integer, uma variável chamada masculino e feminino também do tipo integer. A variável masculino, obviamente, eu vou estar utilizando para verificar as pessoas com sexo masculino e feminino também as pessoas do sexo feminino. As nossas variáveis, observe aí, vão estar inicializando do valor 0. E como é que eu faço agora, ó? Primeiramente, eu vou ter que fazer uma contagem para ver quantos registros eu tenho dentro do meu listbox. E para isso, eu vou utilizar a estrutura for, que quer dizer para a minha variável i partindo de 0, já que a primeira linha do listbox tem um valor de 0. Então, partindo de 0, vai até o quê? Vai até o meu mi.listbox1, que é o nome do nosso listbox, .listCount, ou seja, até a contagem dos itens do listbox, menos 1. Por que esse menos 1? Porque, entenda uma coisa, como eu vou fazer a contagem de registros, a contagem começa a partir de 1. Porém, a quantidade de registros parte do valor de 0. Então, se eu não colocar esse menos 1 no final, você vai ver que vai dar um erro, porque ele não vai encontrar o último registro. Se tiver dúvidas, eu sempre sugiro o quê? O que eu estiver ensinando, você vai comentando. Vai, por exemplo, ó, comenta isso aqui e vê o que é que vai acontecer conforme eu estou dizendo que vai dar um erro, beleza? Então, já sabem que vai dar um erro, vou colocar o menos 1 aqui, beleza? E o que eu faço agora? Então, aqui eu faço a contagem de registros e subtraio um valor na contagem total. E agora eu vou fazer a minha estrutura if, que quer dizer se. Se o quê? Se o meu listbox 1 ponto list, ou seja, o que estiver listado no meu listbox, na minha variável i, pois eu vou estar verificando linha por linha, então eu estou utilizando uma variável para pegar a linha, porém eu sei o número da coluna que eu estou querendo verificar, então aqui eu posso informar o número. Então, na minha última coluna, que é a minha coluna de número 6, porém a sua contagem começa em 0, então eu informo o número 5. E vou verificar o quê? Vou verificar se ela é igual à informação que estiver lá, ó, masculino. Lembrando que ele vai fazer diferenciação ele vai fazer diferenciação de palavras maiúsculas e femininas. Então, se lá está todo maiúsculo, eu coloco aqui também todo maiúsculo. Observe que eu acabei esquecendo de colocar o nosso tem.
Se essa verificação for verdadeira, o que é que eu vou estar querendo fazer? Ó? Eu vou pegar a minha variável aqui masculino, observe, ela vai ser igual ela própria mais 1. Então, toda vida que eu pegar, lembre-se que a minha variável masculina está partindo de 0, ou seja, na primeira verificação, a minha variável masculino é 0. 0 mais 1, obviamente, vai armazenar 1 na variável masculina. Quando eu fizer um próximo laço, como a minha variável masculina tem armazenado agora o número 1, 1 mais 1 vai dar 2, ou seja, o próximo laço vai ser 2, e por aí vai. Então, quando eu pegar essa quantidade de registros, obviamente eu vou estar descarregando em um text box para que a gente possa estar visualizando a quantidade de registros. Então, sabendo disso, ó, eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui um end if para fechar nossa estrutura if e o nosso next i para fechar nossa estrutura for. E agora, eu vou querer descarregar essa quantidade de registros que ele encontrou no nosso objeto. Então, o nosso objeto lá é o meu textbox4.text. E o que é que eu vou estar colocando dentro desse objeto? A minha variável masculino. Simples assim, ó. Se eu executar agora o nosso comando, reparem. Vou clicar aqui em verificar repetição de nomes. E observe aí, ó, que ele descarregou o valor 7. Ou seja, eu tenho 7 pessoas com sexo masculino. Será mesmo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, ó. Então, se eu tenho 11 registros, as outras 4 só podem ser femininos. Então, sabendo disso, ó, duplo clique no nosso objeto. Basta eu copiar essa estrutura aqui, observe. Agora eu quero verificar o sexo feminino. Então, vou copiar até aqui. Ó, vou dar um Ctrl C. Vou dar um Enter e um Ctrl V aqui abaixo. Observe aí que eu coloquei acima do nosso next. Então, ao invés de masculino aqui, eu vou trocar pelo texto feminino. E aqui, obviamente, eu vou trocar a minha variável, que está como masculino, pelo feminino, já que eu quero descobrir as pessoas agora com sexo feminino dentro da mesma estrutura for. E aqui, obviamente, eu vou copiar esse cara, vou dar o Ctrl V, vou trocar aqui de textbox 4 para textbox 5 e vamos colocar aqui o nosso variável feminino para descarregar dentro da nossa textbox 5 o que ele armazenar. Ó. Então, observe que a estrutura é muito semelhante ao masculino, troquei apenas o nome das variáveis. E o nome, obviamente, a nossa textbox vai armazenar os valores. Vou chamar o nosso formulário, lembrando que eu poderia pressionar o F5 para executar o próprio formulário direto lá do nosso VBE. Então, ao clicar em verificação de repetição de nomes, observe que eu descobri que eu tenho 11 registros, observe aqui, ó, 11 registros, tenho 7 pessoas com sexo masculino e 4 pessoas com sexo feminino. Então era isso que eu tinha para ensinar você no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu gostei, comenta no nosso vídeo para que você possa estar ajudando esse canal a crescer. Você ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita.